Meu nome é Darleden e esse vídeo de hoje eu estou fazendo para explicar para as pessoas que ainda não conhecem o que é constelação familiar e que elas têm interesse em fazer uma terapia de constelação familiar e elas me procuram e elas querem saber do que se trata, o que é, como funciona. Então eu estou fazendo esse vídeo para essas pessoas. Eu queria começar esse vídeo dizendo o que a constelação familiar não é, para já ajudar tirando ideias ou então informações que tenham chegado para essas pessoas que não é exatamente o que são as constelações familiares. Primeiro, a constelação não é nenhum tipo de leitura adivinhatória, ela não tem, portanto, nenhum tipo de relação com nenhuma leitura, mapa astral, astrologia ou tarô. Também não é uma religião, nem é uma ramificação de filosofias espíritas. Não é considerada psicoterapia, nem psiquiatria, nem medicina. Não é um tipo de terapia daquelas que nós precisamos ir semanalmente ou quinzenalmente, né? Temos uma fala, temos um terapeuta que nos ajuda a compreender. É outra coisa. A gente pode até dizer que a constelação é uma terapia, no sentido de que você vai estar com um terapeuta, você vai estar com um constelador, você está com uma pessoa que vai te ajudar com determinado problema, com uma determinada situação que você está passando, mas que não é uma terapia como a gente chama de terapia convencional. Talvez a gente possa até dizer que a constelação familiar é uma terapia breve, mas a gente vai precisar entender um pouquinho mais sobre isso. Então, o meu nome é Darleden e eu trabalho com terapias integrativas sistêmicas. Eu estudo terapias há mais de 20 anos. E eu vou contar para vocês que em 2014, quando eu tive realmente interesse em estudar mais sobre as constelações familiares, quando eu cheguei pela primeira vez no campo das constelações, eu já tinha tido vários conhecimentos, né? Eu tinha tido conhecimentos relacionados a terapias de filosofias espíritas, eu já tinha conhecido o kardecismo, eu já tinha conhecido terapias como psicodrama, eu já tinha conhecido terapias de fala, eu já conhecia algumas terapias. E quando eu cheguei no campo da constelação, tinha algumas noções do que era, porque eu já tinha visto na internet, lido, ouvido falar. Então, eu não vou dizer para vocês que a primeira vez que eu estive lá, eu não usei bases de comparação. Comparação com aquilo que eu achava que sabia, que eu achava que conhecia sobre, né, aquilo que estava sendo apresentado. Então, eu fiz várias perguntas mesmo. Nossa, será que isso daqui é um psicodrama aplicado? Nossa, será que isso aqui é uma outra técnica de hipnose, no qual as pessoas trabalham sobre hipnose? Ou, nossa, o que será que as pessoas fazem aqui nesse campo, né? Será que é uma forma, né, de espiritismo avançado? Eu tinha essas perguntas, mas eu fiquei bastante interessada. Eu ouvi muitas pessoas falando, né, sobre como elas tinham tido resultados muito bons com relação à vida delas, e eu também estava procurando em 2014 alguns resultados e resolvi estudar. Então, para isso a gente tinha que entender uma outra linguagem que hoje a gente sabe que chama campo, e esse campo chama campo morfogenético ressonântico. O Sheldrake, Rupert Sheldrake, é o cientista pesquisador que fala desse campo. Então eu fui atrás, fui conhecer, fui entender. E aí, então, nós começamos a falar com uma outra linguagem. Então, é bem importante a gente entender o que não é, para agora a gente poder entender o que é. Então, nós temos que trabalhar a partir de um outro campo de informações. Quando a gente fala do campo morfogenético, a gente vai falar que tem leis nesse campo. Essas leis, elas são inerentes ao nosso conhecimento, à nossa vontade de segui-las, ou até as questões que nós temos, né, de relacionamento com as nossas famílias. E nós ficamos aprendendo sobre isso, nós podemos aprender sobre essas leis, né? A lei de pertencimento, a lei de hierarquia, a lei de equilíbrio, e são essas leis que permeiam os campos das constelações, que são esses campos morfogenético-ressonânticos. Há leis para tudo no universo, leis para os campos gravitacionais, leis para os campos mórficos, leis para os campos elétricos. Então, essas leis, querendo ou não, nós simplesmente nos submetemos a elas, né? E quando as pessoas querem fazer uma constelação,
Muitas vezes elas vêm procurar uma constelação porque elas estão numa necessidade, uma necessidade de relacionamento com alguém ou com alguma coisa, e esse relacionamento não está fluindo. Seja um relacionamento com a sua família, com a sua mãe, com seu pai, com seu esposo, sua esposa, com seus filhos, seja um relacionamento relacionado ao trabalho, com as pessoas com quem ela trabalha, com vários trabalhos que ela realiza e ela não se sente satisfeita, com as dificuldades que ela tem para ganhar dinheiro, para se manter na carreira, para encontrar um propósito que a faça trabalhar na sua carreira e ser feliz, com a questão financeira mesmo, da prosperidade, que a pessoa trabalha e não consegue, né, se manter, ser próspera, se sentir próspera, e muitas vezes com elas mesmas, as dificuldades que elas têm, as pessoas, algumas pessoas, de se sentirem bem consigo próprias, de se sentirem apropriadas com elas, de se sentirem felizes, de se sentirem pertencentes, de se sentirem leves. Enfim, existem uma série de possibilidades pelas quais as pessoas chegam até as constelações. Eu tenho trabalhado nas constelações desde 2015 e junto com as outras práticas integrativas que eu já trabalhava relacionadas à saúde, as constelações me trouxeram uma informação nova com relação a uma certa brevidade de mudança com relação à vida das pessoas, como elas estavam nos seus relacionamentos, como elas estavam na sua saúde, na sua prosperidade. Isso se tornou uma forma de elas poderem se sentir melhores e elas foram compreendendo o porquê que muitas coisas aconteciam nas vidas delas a partir dessas leis sistêmicas, pertencimento, hierarquia e equilíbrio. E quando elas vêm fazer uma constelação, elas têm um tema, elas procuram a constelação a partir de um tema, seja um tema relacionado às questões de casamento, seja um tema relacionado às questões de trabalho ou às questões mesmo afetivas com relação à sua família. E à medida que elas vão fazendo as constelações, que elas vão compreendendo as constelações, elas vão mudando os seus relacionamentos. Elas vão mudando esses relacionamentos porque elas conseguem absorver e fazer uma mudança mesmo na forma como elas enxergam a sua relação, o contexto da sua família, as informações do seu passado, as histórias que foram contadas para ela, como ela absorveu essas histórias, e então ela aplica as leis sistêmicas e isso fica muito mais fácil. Eu trabalho nos grupos, trabalho individualmente e trabalho online. As três formas de constelar trazem soluções. As pessoas elas são convidadas a olhar para alguma coisa que está realmente não fluindo na vida delas, olhar, ver e poder então integrar, incluir isso que não estava sendo visível, que não estava sendo fácil de se compreender ou que realmente a pessoa não tinha acesso a essa informação, porque o campo morfogenético ressonântico é uma grande base de informações. Hoje nós sabemos disso. Talvez alguns anos atrás a gente não tivesse essa informação com tanta clareza. Hoje nós temos muita informação devido à internet, devido à nuvem, devido às redes. Para nós isso é muito mais fácil, devido à física quântica, que embora seja complexa mas ela já nos tem permitido compreender uma série de questões. Ela tem nos permitido entender a questão do tempo, as questões da realidade, as questões que as constelações então vão mostrar para nós que são realmente quânticas e que a partir disso muitas mudanças são feitas. Nós damos o nome muitas vezes nessas mudanças de cura, porque a pessoa ela tinha uma relação que estava doente e ela passa a ter uma relação saudável, então houve uma cura. Ela tinha uma insatisfação consigo própria que trazia um sofrimento e ela passa a olhar a vida de outra forma. A gente costuma dizer ir para a vida. Ela passa a olhar a vida a partir de um outro prisma, a partir de uma outra compreensão e realmente ela se sente bem. Isso é uma cura. Às vezes ela tem um sintoma e esse sintoma fisicamente está se apresentando, ela está fazendo tratamentos e os tratamentos não estão sendo eficazes. E ela pode então fazer uma mudança nessa direção e encontrar um caminho para que essa cura física aconteça. Tem um livro do Bert Hellinger chamado A Cura, que eu recomendo,
que ele vai mostrar bem essa questão dessa integração corpo, mente e alma. Então, a constelação é uma terapia que vai falar de alma, que vai falar não só dessa questão que a gente está acostumado a olhar para a nossa mente, mas vai além. Ela vai mostrar questões, né, dessas informações, desse campo, dessas memórias da nossa família. Ela vai mostrar, então, a alma que existe, né, aquilo que anima todas as famílias, todas as pessoas. Eu gostaria de dizer para as pessoas que estão começando também a compreender, querem buscar informações, que tem muitos vídeos explicativos que são muito bons. Eu recomendo, sem dúvida, os vídeos da Elza Vicente Carvalho, são muitos, vocês podem procurar no canal dela, Elza Vicente Carvalho, ou Elza Constelações Familiares, vocês vão encontrar coisas muito bacanas, de uma forma bem didática. Há livros, há sites, há vários caminhos. E eu gostaria de deixar aqui um grande abraço sistêmico e aspiração verdadeira que esta fala possa ajudar vocês, né, a compreender um pouco mais. No meu site, que eu vou deixar aqui embaixo depois escrito, tem informações escritas sobre essa fala desse vídeo e pode ajudar um pouco mais porque traz mais informações de forma um pouco mais metódica, né, organizada, né, de uma forma mais fácil de vocês entenderem também se precisarem ler. Um grande abraço e até um próximo vídeo.